Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais um momento que Ele nos convida a adorá-lo e bendizê-lo neste dia que fez o Senhor, que também que nos convocou solenemente para este momento. E claro, um momento muito oportuno de também ouvir a sua voz por meio da exposição da palavra e principalmente continuando as exposições do livro de Gênesis, indo hoje para o capítulo de número 42 do livro. Nós vamos ler somente o verso de número 1, faremos a leitura na medida que formos expondo o texto. Será todo o capítulo, pois se trata de um único enredo. Semana que vem, se Deus permitir, texto do capítulo 43. Verso de número 1 do capítulo 42 de Gênesis. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Bendito Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, diante de um texto tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ter registrado os eventos que aqui tomaremos conhecimento, Senhor. E claro, se aprova o Senhor registrar tamanha história, é porque o Senhor tem interesse que essa história beneficie a nossa alma. E que assim seja, Senhor. Fala-nos poderosamente, graciosamente, fortemente aos nossos corações. Dirige-nos, Senhor, diante das palavras da Tua lei. Nos faz, ó Deus, nos curvar a Ti, buscando essa graça que se estende, que nos renova, que nos perdoa e que nos preserva, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nas obras da Tua providência traçaste um plano tão perfeito que por vezes, Senhor, nos encontra durante o caminho para nos preservar nele. Que assim seja, Senhor, que o Teu povo que aqui está Te ouça, que o Teu povo que aqui está seja agraciado pelo Senhor, seja beneficiado pelos meios de graça, ou por este meio tão maravilhoso que é a Tua voz. Assim seja, em nome de Cristo, Senhor, que é o verdadeiro nome dessa história. É em nome dEle. Amém. Sentai-vos, irmãos. Esta é a história de Jacó, capítulo 37, verso de número 1. E assim iniciou a última parte do livro de Gênesis. E José e seus irmãos são os grandes protagonistas dessa história. Para quem não lembra, José era filho preferido e por isso gozava de uma posição privilegiada, oficialmente declarada num ato público de honra, simbolizado por uma túnica real. Isso fez do inexperiente José líder do núcleo que carregava a promessa da redenção. Mas Jacó não imaginava o que essa predileção causaria. Os irmãos de José se opuseram a tamanha honra. Na verdade, como nós vimos e percebemos, seus corações foram tomados de ira, destruindo toda e qualquer harmonia. E se ver o irmão ser amado pelo pai de tal forma já amargurou o coração, e irados mais ainda ficaram quando nós percebemos os sonhos de José foram revelados. Aceitando ou não, um dia todos se curvariam, disse José. Quanta petulância de um jovem! Isso não ficaria assim. Irados com tudo aquilo que viram e ouviram, decidiram pôr um fim nisso tudo. Seus irmãos trataram não somente de destruir José do poder, mas definitivamente pôr um fim no sonhador. Mas se a morte não fora possível, venderam o irmão como escravo, findando com ele os seus sonhos. E foi assim que nós vimos. José chegou ao Egito, mas a história de Jacó não é sobre ele, mas sobre Deus redimindo o seu povo.
José fora dado como morto, mas a trama se desenrolou. E depois de uma longa jornada, nós vimos os últimos sermões, subiu ao trono. Agora o sonhador é governador do Egito, a grande potência mundial. Isso nos mostra que os sonhos de José não eram simples expressões inconscientes de sua psique, mas a revelação dos planos de Deus para o seu povo. Quando os irmãos pensavam destruir os sonhos, simplesmente a mão da providência estava iniciando o seu cumprimento. A cena de hoje retorna ao núcleo patriarcal, após longos anos distantes dele. Ela registra uma fome assoladora, enquanto o Egito, conduzido pelo grande e piedoso governante, tem alimento de sobra. Era necessário agora recorrer à potência econômica em busca de sofrimento ou de suprimento, porque toda a terra estava sofrendo. E José e seus irmãos ficarão cara a cara. É o desenrolar do cumprimento dos sonhos. Mas será que tudo isso se resume ao cumprimento da promessa? Claro que não. Estevão, como nós vimos recentemente num sermão, discursou antes de sua morte. E numa rápida, ligeira referência aos episódios de hoje, fez menção aos irmãos de José como nossos pais. Atos 7, 12 e 13. Entenda então, irmãos, com isso, que não estamos falando de simples homens que venderam o irmão, simples homens que andaram irados, alguns homens, simples homens, que tentaram inicialmente matar o seu irmão e enganaram o próprio pai com uma mentira. Estamos falando dos nossos pais, dos filhos da aliança, da família da aliança. Os filhos de Jacó eram os herdeiros da aliança, eram os patriarcas, as tribos de Israel. Porém, que família quebrada pelo pecado. E claro, esse não é um encontro de José com os seus irmãos, é o encontro de Deus com o seu povo. Portanto, esse não é um texto somente para falar sobre fidelidade, mas é um texto também para falar de graça, de perdão, de restauração, que Deus proporciona ao seu povo. Não é interessante as coincidências divinas? O texto de hoje à noite casou perfeitamente com o enredo de Gênesis 42. Mas vamos ao texto. Vamos ver como isso se desenrola dentro da estrutura, dentro da revelação. A primeira cena, então, ela já nos leva rapidamente para o núcleo da família patriarcal, e que está descrito nos primeiros versos, do verso número 1 ao verso número 5. Veja comigo. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra do Egito. Moisés está, de forma maravilhosa, descrevendo algo pontual. Com a ausência de José, Jacó ele é revelado como líder da família inteira. José morreu, agora Jacó assume a liderança de sua família. E as coisas, como nós observamos, não andam bem para as bandas de Canaã. Os 7 anos de fome chegaram, conforme o Senhor havia revelado. E agora estava afetando não só
todas as regiões, mas inclusive a família patriarcal, preocupado com a situação. Jacó late para os seus filhos, vão arranjar comida, seus preguiçosos imprestáveis. É isso que ele diz literalmente aos seus filhos. Ora, homens tão espertos para se livrar do irmão, para matar o irmão, para tentar vender o irmão, estavam anestesiados quando a fome os ameaçava. Perguntamos, é isso que se espera da liderança do lar? Aqueles homens, nós veremos, já tinham suas famílias, logo, deveriam, com naturalidade, buscar suprimento. Mas essa lentidão em agir diante de uma fome já nos indica, Moisés, que as coisas não mudaram no núcleo patriarcal. Eles são aqueles mesmos homens de sempre, inconsequentes, desobedientes, negligentes, são os mesmos que venderam José. E caso você tenha olhado e ficado abismado com a postura de Jacó, ele agora, de fato, ele se revelou um líder, ele continua o mesmo também. Benjamim não vai, diz o verso 4. Por acaso não estamos vendo mais um jogo de favoritismo? Benjamim não vai para o Egito, porque temia que lhe acontecesse algo. Ora, perguntamos, e com os outros? Tudo pode acontecer? Quer dizer que não pode acontecer nada com Benjamim, mas com os outros, tudo pode acontecer? É isso que se espera de um pai. O cuidado paternal com Benjamim declarava sombriamente que os outros eram consumíveis, que morram, só quem não pode morrer é Benjamim, porque ele é o meu filho predileto, é claro. Ou seja, quando nós olhamos filhos imprestáveis, que não se preocupavam com a fome, quando nós olhamos um Jacó que já havia cometido um erro por ter predileção por José, repetindo novamente o mesmo erro, perguntamos, é esse o povo de Deus? É esse o povo do Senhor, cheio de favoritismo, cheio de negligência, revelando-se pecadores? Não parece. Quando nos examinamos, enxergamos um vestígio de que sequer podemos afirmar um pouquinho que somos povo de Deus. Olhe para você. É possível ver sinais de que você e sua família honram o nome de Deus. Quando olham para você, podem dizer que ali caminha uma luz em meio às trevas. Ou a impressão que se dá não reflete nada do que tanto você confessa. Seja honesto com você mesmo. Sua vida, de fato, expressa uma mudança clara de uma nova condição em Cristo, ou simplesmente reflete-se como a família de Jacó, totalmente quebrada, totalmente destituída, visivelmente de graça. E se precisamos entender porque tantas vezes parecemos mais com os ímpios do que com o povo de Deus, é que somos apressados em praticar o mal, mas lentos em praticar o bem. Somos dispostos, fervorosos para trilhar o caminho do erro, mas lesmas em obedecer a Deus. Consequentemente, nossos pecados nos anestesiam, nos tornam insensíveis, clamando por uma intervenção do divino. Filhos de Deus não podem continuar na mesmice. Filhos de Deus não podem transmitir uma imagem de um Deus distorcida. Então é preciso, muitas vezes, que Deus trate conosco. E isso é graça. Entendam, Jacó preocupou-se com a fome. E ao saber que no Egito havia mantimento,
enviou seus filhos até lá. Mas ele não sabia que a fome vinha das mãos do divino e nunca imaginaria que seus filhos teriam um encontro redentor com o Eterno. É o que nós vamos ver na próxima cena, versos 6 ao 17, uma cena longa. Observe, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Esses seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha um irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Irmãos, o que nós vimos é que chegou a hora da verdade e ela já começou a ficar intensa. A nota que Moisés inicialmente coloca nessa cena nos lembra: José é governador do Egito, o Paulo Guedes da economia egípcia. Se fosse Haddad, você já sabe, morreria todo mundo de fome. Mas, irmãos, economia à parte, lá estão, na potência, os irmãos de José. E com um ato de respeito diante de uma autoridade sublime, eles se curvam, começando a cumprir os sonhos que eles tanto tentaram destruir. Eles estão prostrados e não perceberam que estão diante do irmão. E Moisés deixa claro, eles não conheceram que ali estava José, eles não sabiam de quem se tratava. Mas impressionante que José reconheceu a face de cada um deles. A pergunta que nós fazemos: o que você faria no lugar de José? O que você faria nesse momento? Essa é a hora de dizer umas verdades. Essa é a hora de vingar todo o sofrimento. Essa é a hora de dizer: vem aqui, vamos ter uma conversinha, vamos tratar um pouco do passado. Já que vocês não lembram de mim, eu lembro de vocês. Mas a gente já sabe, José era crente, era diferente deles, e ele já havia aprendido com tudo o que havia acontecido. Não estamos falando daquele jovem imaturo, mas de um homem maduro, crente, com 20 anos de experiência com o divino. Mas o que Moisés está descrevendo aqui é que, embora José seja um homem diferente, eles sabem bem do que os seus irmãos são capazes de fazer. E curioso é que eles estavam numa terra distante e ninguém sabia a princípio o que eles foram fazer naquela terra. Então, Moisés registra que começa um interrogatório entre José,
que falava por meio de um intérprete, para tentar descobrir qual era o motivo dos irmãos dele estarem ali no Egito. Então, um interrogatório começa na cena, quando José começa a questionar a origem, as razões, e diz Moisés que ele foi duro, ele foi firme. A palavra hebraica rispidez é uma ideia de firmeza. E ele acusou 4 vezes, verso 9, verso 12, verso 14, verso 16. José acusou os irmãos: vocês são espiões. Nós poderíamos imaginar a princípio, dizer: José não mudou muito não, porque parece que ele está tão orgulhoso, ele está acusando os irmãos de espionagem. Primeiro, irmãos, devemos entender que ele não era qualquer um. Ele era o governador da maior potência mundial, e ele também conhecia muito bem as figurinhas que ali estavam ajoelhadas, e não eram nada confiáveis. Também era comum na época, se você não sabe, um processo de espionagem para invasores. Muitas vezes, antes dos ataques iminentes, espiões eram enviados às terras, aos poderes políticos, para que eles pudessem fazer uma análise, e o Egito estava gozando de um poder econômico incrível, e a qualquer momento poderia algum inimigo promover um ataque no Egito e saquear a terra. E José pensou acertadamente: eles poderiam estar dentro do Egito, mas também eles poderiam, de alguma forma, ter envolvimento com algum plano inimigo. Com isso, José diz: vocês são espiões. E a partir daí, Moisés nos mostrou que a coisa ficou feia para o lado deles. Mas, ao mesmo instante, Moisés registrou 2 informações muito importantes nesse processo de interrogatório. Diz que, nesse embate, José se lembrou dos sonhos, no verso 9. Isso mudou o rumo da história. Porque o olhar de José agora se abre, ele se torna mais amplo, ele deixa de enxergar a realidade e ele começa a pensar agora num cumprimento elevado de um plano divino. Então, agora que Moisés quer nos chamar a atenção, que nesse processo de interrogatório, ele se lembra, ou melhor dizendo, Deus faz com que ele lembre que aquilo ali é o cumprimento de uma promessa e que ele deveria olhar aquela situação numa perspectiva bem maior. Por isso que a gente vê que ele vai mudar algumas decisões no decorrer do processo. A segunda é muito importante também e envolve alguma coisa diferente nos irmãos. Anteriormente, tínhamos uma visão desses homens bem distorcida. Eles intentaram matar José, enganaram o pai e sustentaram a mentira da morte durante todos esses anos. Mas observe, quando o acolcho começou a chegar, eles se mostraram humildes, dispostos a falar somente a verdade. Eles são tão verdadeiros que eles chegam, como nós vimos no verso 13, a fazer alusão a José, mesmo compreendendo, acreditando que José estava morto. Mas as coisas não são simples assim. Sabemos bem os docinhos de coco que são. E José ainda não estava convencido de que eles eram de fato verdadeiros. Então José pensa: eu vou promover uma série de testes para comprovar se eles são honestos. Eu vou começar a testá-los para saber se a honestidade deles é verdadeira. Então, eles, caso não provem que são honestos, eles serão tidos como culpados. E qual foi o primeiro teste? Qual foi o primeiro teste? Eu quero Benjamim. Eu quero o mais novo de vocês.
Então José propõe: um vai voltar, e os outros ficarão presos, e só vai sair quando o mais novo voltar aqui. Eu quero ver o mais novo. E diz o texto que após essa proposta de José, eles foram aprisionados por 3 dias. Isso é, José estava agindo como um governador de fato e mostrou que estava agindo de forma séria com relação a eles. Poderíamos pensar, irmãos, que forma rude de testar seus irmãos. Eles estavam, como nós estamos vendo, falando a verdade, não mereciam tamanha injustiça. Como podem aqueles homens que chegam diante do governador, só falam a verdade, só mostram a realidade, inclusive falam de um irmão possivelmente morto? Como pode esses irmãos, esses homens sofrerem uma injustiça? Mas eles sabiam o que era injustiça quando tentaram matar ou vender o seu irmão? Eles, por acaso, pensaram o que seria ser injusto ao matar o irmão ou vendê-lo como fizeram? Na verdade, irmãos, aqui começou o grande teste. Esses 3 dias na prisão foram um teste, igual José sofreu. Mas agora, o grande teste, esses 3 dias na prisão, não foram um teste de José, mas um teste do divino. Eles precisariam, a partir de agora, sentir na pele o que é ser injustiçado. Quando olhamos para as injustiças, logo nos erguemos como justiceiros. Mas a que cometemos, será que ficamos irados com a mesma intensidade? Somos ferozes em nos condenar na mesma força com que condenamos outros? Esse é o segredo do divino. Muitas vezes os pecados diante dos nossos olhos estão postos para tratar os nossos pecados. Quando olho para o pecado alheio, devo antes de tudo me perguntar o que Deus está falando sobre mim. Quando olho para o pecado alheio, devo me perguntar qual o meu pecado Deus está revelando. Quando olho para o pecado alheio, devo me perguntar qual a acusação Deus está fazendo. Lembrem, Judá queria a cabeça da nora, mas Deus fez com que ele tivesse o coração exposto. Nós muitas vezes queremos a cabeça do outro, enquanto nossa identidade pecaminosa está sendo manifesta nos outros. Não segue diante dos pecados alheios, pois eles muitas vezes estão denunciando seus pecados. Mas é aqui que Deus começa a tratar os irmãos para redimi-los. Porque quando Deus começa a apontar os nossos pecados, é porque Deus quer nos livrar deles. Veja a próxima cena, que vai registrar a segunda audiência com José, verso 18 ao verso número 24. No 3º dia, José lhe disse: faça o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Veja como mudou, né? Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si, preste atenção, na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem?
mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois voltou para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Durante 3 dias, eles experimentaram o que José amargurou por 13 anos. Mas enquanto, irmãos, que interessante a narrativa, enquanto eles não pensaram no pai, enquanto eles não pensaram no irmão, veja que José, pelo fato de temer a Deus, ele pensa em cada família representada pelos irmãos. E José chega à conclusão: não posso detê-los mais de 3 dias, não posso detê-los por mais tempo, porque não só coloco em risco a vida deles em terra estranha, como também coloco em risco a vida da família, a vida da esposa ou das esposas e dos filhos. Sem falar, irmãos, que a jornada da terra de Canaã para o Egito girava em torno de aproximadamente 12 a 15 dias caminhando. Então José entende: não posso prendê-los por mais tempo, eles têm que voltar para socorrer a família deles. Então ele tinha tudo para devolver toda a injustiça que recebera, mantendo-os no cárcere, e em seguida ordenar ao exército lá do Egito, dizendo: eu descobri, meu pai está vivo, que eles fiquem prisioneiros, e eu quero um exército agora para buscar o meu pai, buscar o irmão mais novo, e tudo isso seria resolvido, porque ele era o governador do Egito. Mas ele teme a Deus, e ele tem um plano gracioso. Ele não vai matar os irmãos. Então ele diz: um fica, e os outros terão que trazer o filho mais novo. Mas mesmo assim, irmãos, a ferida foi tocada. Eles não tinham para onde correr. Aceitavam a proposta, ou teriam que viver supostamente como prisioneiros, porque eles não entendiam nada. Foi aí então que a confissão veio, no verso 21. Novamente: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Observe, irmãos, que eles estavam presos injustamente. Mas apesar de toda a injustiça, eles veem toda aquela situação como instrumentos de uma justiça maior, a divina. Deus está punindo-os devido ao passado. Eles não sabiam que José estava ali, mas eles já compreenderam: Deus está aqui. José então chora, porque ele ouvira tudo o que falavam, mas não é um choro de tristeza, mas é um choro alegre diante de um sinal que de fato alguma coisa havia acontecido. Eles estão sendo verdadeiros, eles estão confessando o que fizeram comigo. Eles estão começando a ter a ciência da gravidade do que fizeram. Então José volta e diz: fique só Simeão e os outros sigam. E mais uma vez, José não cedeu às emoções, firme, algemou o irmão, deixando claro que a coisa era séria e que sem Benjamim não seria possível revertê-la. Nós muitas vezes somos como os filhos de Jacó. Cometemos nossos pecados e vivemos neles como se nada tivesse acontecido. Os dias, os anos passam e não esboçamos nenhuma direção contrária, mas se escondemos dos homens, de Deus
não há quem se esconda. O tempo pode até passar, mas o dia chega que Deus cobra do seu povo. Meu querido irmão, não é isso que está acontecendo com você? Será que tudo que tem acontecido não é Deus lhe dizendo: abra a boca, confesse suas faltas em arrependimento? Entenda, Deus não te soltará enquanto você não se voltar para Ele em arrependimento. Da mesma forma, irmãos, quantas vezes Deus tem falado ao seu povo de diversas maneiras e não há quem ouça, e o seu povo vive uma vida de pecado como se fosse possível evitar o encontro com Deus. Deus fala com o seu povo e o seu povo não quer ouvir, continua vivendo na mesma prática e às vezes achando que pelo fato de ocultá-las dos homens, estão seguros, estão firmes, está tudo dando certo. E vivemos uma vida de pecado como se fosse possível evitar um encontro com Deus. E eu pergunto, você acha que isso vai durar até quando? Você acha que vai escapar das mãos de Deus até quando? Você acha que isso vai durar muito tempo? Você acha? Pode passar o tempo que for, mas um dia Deus vai encontrar você. Você pode ir para o Egito, mas do encontro com Deus ninguém foge. Mas nós esquecemos desses encontros com o divino. Se Ele não te encontrou ainda, você tem vivido uma vida de pecado, pode ter certeza, Ele vai te encontrar. Eu não sei o dia, a hora, mas Ele vai ter um encontro com você, pode aguardar. Eu já senti isso na pele. Eles estavam sentindo isso. Deus tem uma forma de nos encontrar que a gente nem espera. Ele me encontrou lá em São Paulo. Um encontro marcante na minha alma. Talvez o seu não seja em São Paulo. Mas um dia, Ele vai ter um encontro com você. Porque você tem vivido os seus pecados como se nada tivesse acontecido. Você tem seguido sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas Ele vai te encontrar. Ele vai. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você está assustado? Assusta, né, não? Falar de Deus nos encontrando. Olha nas Escrituras as vezes que Deus encontrou os homens, o que aconteceu com eles. Mas não fica assustado, não. Porque esses encontros são para mudar a nossa história. Observa a última cena. Verso número 25. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheram de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo:
O que é isto que Deus nos fez? José, irmãos, carrega seus irmãos de alimentos e devolve o dinheiro. Eles então partem em direção a Canaã. Comida, grana. Mas isso não seria um novo teste? José está testando novamente. Não foram eles que pensaram no dinheiro quando foram vender José? Não foram eles que pensaram na grana, que iriam lucrar? Quando eles venderam José, José disse: coloca dinheiro, vamos ver como eles irão lidar com a devolução do dinheiro. Aí a pergunta é: será que retornarão com Benjamim o dinheiro? O irmão ficou. Será que eles vão dizer: te vira, já se for José, indo mais um, não tem problema não. Estamos com dinheiro, estamos bem, o importante é que temos o que comer e temos dinheiro para comprar mais comida, e ele que se vire. Então eles voltariam com Benjamim o dinheiro, mas eles não poderiam imaginar que nisso havia gentileza. Não é à toa, irmãos, que eles ficaram surpresos quando perceberam que estavam com o dinheiro. Eles não roubaram nada. Como o dinheiro poderia estar lá? E novamente eles: é o Senhor de novo. É o Senhor pegando a gente de novo, esfregando na nossa cara e lembrando o que nós fizemos com o nosso irmão. Nós vendemos o nosso irmão por causa de dinheiro. Eles começaram a perceber que em cada movimento da história tem uma mão divina, e sua consciência, ou as suas consciências, estão saltitantes a cada passo que estão dando. Deus não largou a consciência de nenhum deles. Mas chegou a hora de enfrentar o pai. Agora é a hora de enfrentar o pai. Verso 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. E aí os irmãos de José contam toda a história. Saltemos para o verso 35. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos? José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: ó Rúben, o senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza até a sepultura. Irmãos, o que Moisés está registrando é quão surpreendente fora para Jacó ouvir tudo aquilo e ver aquele dinheiro retornar. Mas, ao mesmo instante, essa surpresa também, se você não percebeu, está cheia de desconfianças. Por quê? Esses caras foram para o Egito comprar. Ai, Deus é fantástico. Os caras foram para o Egito comprar alimento.
Eu dei dinheiro. Os caras foram, um ficou, os caras voltaram cheios de alimento e com dinheiro no bolso. Essa história está mal contada. Será que eles não estão querendo usar Benjamim para um outro planozinho que eles estão armando? Será que não foi alguma besteira que eles fizeram lá para o lado do Egito? Um ficou preso. Será que eles não roubaram o Egito? Mas observem, Rúben, ele pula e diz: pode matar os meus filhos, pode matá-los, eu vou lá, prometo trazer Benjamim, prometo trazer o meu irmão. Rúben se coloca como substituto e redentor do seu irmão. Mas Moisés nos deixa uma dúvida, pelo menos aqui. Jacó diz: não vai. Benjamim não vai. José supostamente morreu. Benjamim agora assumiu o posto de filho predileto e ele não vai para o Egito. Por quê? Porque Jacó não confia nos seus filhos. Irmãos, embora Jacó ainda continue na sua predileção, a grande questão aqui é como Deus começa a tratar os seus filhos. Uma coisa é certa: a postura de Rúben mostra que eles não voltaram os mesmos enquanto saíram do Egito. Também o fato de não serem mercenários, como antes, ninguém tentou esconder o dinheiro, ninguém tentou ficar com o dinheiro, mas até diante do Pai foram verdadeiros. O encontro com o divino começou a revelar graça. Que maravilhosa graça. Irmãos, por mais doloridos que sejam os apertos do divino, por mais assustadores que sejam os encontros com o divino, encontrá-lo em graça sempre será o melhor caminho. Esses encontros graciosos, poderosos, eles destroem nosso orgulho, nossos segredos, nossas artimanhas e começam a nos revelar como filhos amados. O filho pródigo, quando considerou sua real condição, embora temeroso, voltou-se para o pai e foi surpreendido com graça. Nesse caso, o pai foi em direção aos filhos rebeldes para restaurá-los. Por isso que eu disse: não tenha medo desses encontros. Se as coisas ficaram difíceis, se Deus tem tocado na sua consciência, Ele está te chamando para que você se volte e encontre graça. Por quê? Porque não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há delito que Ele não possa esquecer. Ou você acha que Ele quer te destruir, ou você acha que Ele quer acabar com a sua vida. Ora, imagine que se Deus tivesse interessado em destruir os irmãos de José, os teria deixados perecer de fome em Canaã. Mas muitos antes de reconhecerem a culpa, muito antes de enxergarem a gravidade do pecado, o Senhor já havia posto um plano em andamento. O sofrimento de José foi o meio pelo qual Deus levantou José uma posição de poder e influência para a salvação deles. O que Deus estava fazendo era revelar quem eles eram. O que Deus estava fazendo é tocar na ferida.
O que Deus estava querendo fazer ali, ou mostrando, é colocando à tona todos os seus pecados que foram ocultados. Deus estava ali, despertando o coração de cada um deles. Quando saímos de uma sala escura para um dia ensolarado, os primeiros raios de luz poderão ser penetrantes e dolorosos. Assim também, o confronto com o nosso pecado vai muitas vezes nos chocar, nos assustar, nos fazer sangrar, e nós vamos descobrir, nós não sabíamos que éramos capazes de algo assim, tão horrível. Talvez vai ferir o teu orgulho, e com certeza vais ficar envergonhado, mas graça não mata. Mas como um cômodo pode ser aceso para que se veja pela porta a sombra de alguém sobre a parede, antes mesmo dela entrar, assim José foi sombra para a vida de sua geração, não só dela, mas de muitas gerações, principalmente sombra de seu sobrinho mais distante, Jesus. O Filho, raio de fulgor amado do Pai, tornou-se nosso irmão, a fim de sofrer injustiça, humilhação e morte por nossos pecados. Então, irmãos, sabemos da história. Jesus ressuscitou da morte e foi exaltado à mais alta posição, e não tem poder para nos livrar de tão grandiosa transgressão. Um Senhor que ressuscitou dentre os mortos não tem graça suficiente para perdoar os nossos pecados? Diferente de José, Jesus não esperou até ser instigado pelas circunstâncias a procurar a reconciliação conosco. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, agora e desde o começo, de todo o tempo, sabiam exatamente como iriam endireitar os nossos caminhos e desfazer a nossa maldade. Sobre a cruz, Jesus sofreu a pena por nosso pecado e a vergonha do nosso sofrimento, para nos endireitar. Sendo assim, quando Jesus nos chama a crer nele, é o chamado para reconhecê-lo não somente como nosso irmão, em tudo semelhante a nós, mas sem pecar, mas também como Senhor, que reina sobre nós, com uma proteção eterna para o nosso bem e nossa alegria. E aí vem, quando Jesus prova nossos corações, mediante provações e decepções pecaminosas, não é para descobrir uma resposta ao nosso respeito. Ele me conhece e te conhece muito bem, mas é para revelar a nós o crescente fruto da nova vida que Ele plantou em nós. Por isso, não despreze as circunstâncias da graça em sua vida. Portanto, meu irmão, não é só a fidelidade de Deus que está nesse texto, é graça. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para mim. Para todos os que contam com essa graça. Talvez você possa achar que seu pecado é tão grave. Pastor, o senhor não tem a dimensão da minha transgressão. Pastor, o senhor não tem a noção. Eu sou muito pior do que os irmãos de José. Eu sou muito pior do que aqueles homens. A desgraça do meu pecado é tão maligna,
é tão antiga, ela tem me cercado há muito tempo. Então, pastor, eu sou indigno desse favor, eu não mereço essa graça. Será? Será que Cristo não morreu por esses pecados? Será que o poder da graça, ele não vai restaurar sua transgressão? A graça é isso. Ela revitaliza, ela restaura, ela santifica. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer exemplo maior de uma família destroçada? Quantos ali não estavam quebrados e agora sentenciados pela culpa que doía a consciência? Mas a graça começou a limpar, mas a graça começou a curar, porque a graça é assim, ela redime o mais vil pecador. Não tema esses encontros com o divino. Você sairá de lá outro. Você vai ser outro. Porque o mesmo Deus, que encontrou os irmãos de José, ainda encontra seus filhos destroçados. Semana que vem, veremos como Deus continua apertando os seus filhos e como a graça de Deus continuará conduzindo o seu povo para redimi-los. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Um dia o Senhor nos encontrou. Se estivermos, Senhor, andando em rebeldia, nos encontra. Para nos levar, Senhor, ao arrependimento. E obrigado, Senhor, porque assim como os irmãos de José nem imaginavam e talvez evitassem esse encontro com o Senhor, porque já tinham sido anestesiados pela consciência. Nós muitas vezes somos assim, anestesiados, rejeitamos e nem pensamos nisso. Mas que bom, Senhor, porque o que fizeste no Éden ainda fazes hoje. O homem se esconde, mas o Senhor sempre vem perguntando: onde estás? Obrigado, Senhor, por esta graça. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ao momento do sacramento. Passo a palavra ao pastor Arlindo.